Novembro 14, Ezequiel 29, verso 1 a 30, verso 26. Em 7 de janeiro, no 10º ano do exílio do rei Joaquim, recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para o Egito e profetize contra o faraó, rei do Egito, e todo o seu povo. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Sou seu inimigo, ó faraó, rei do Egito, grande monstro à espreita nos ribeiros do Nilo. Pois você disse, o rio Nilo é meu, eu o fiz para mim. Porei anzóis em seu queixo e o arrastarei para a terra firme. Com peixes presos às suas escamas, abandonarei no deserto para morrerem. Você e todos os peixes de seu rio ficará em campo aberto, sem ser enterrado, pois o entreguei como alimento aos animais selvagens e às aves. Todo o povo do Egito saberá que eu sou o Senhor, pois, para Israel, você foi apenas um bordão de juncos. Quando Israel o usou como apoio, você rachou e lhe feriu o ombro. Quando ele colocou sobre você o peso, você desmoronou e o fez machucar as costas. Portanto, assim diz o Senhor soberano, trarei a espada contra você, ó Egito, e destruirei tanto pessoas como animais. A terra do Egito ficará seca e desolada, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Porque você disse, o rio Nilo é meu, eu o fiz. Agora sou seu inimigo e de seu rio. Tornarei a terra do Egito completamente seca e desolada, desde Migdol até Assuã e até o sul, na fronteira com a Etiópia. Durante 40 anos, ninguém habitará nem passará por ali, nem pessoas nem animais. Farei do Egito uma nação desolada, cercada por outras nações desoladas. Suas cidades ficarão vazias e devastadas durante 40 anos, cercadas por outras cidades devastadas. Eu espalharei os egípcios entre as nações do mundo. Mas assim diz o Senhor soberano, depois de 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações entre as quais foram espalhados. Restaurarei o Egito e trarei seu povo de volta à terra de Patros, no sul, de onde eles vieram. No entanto, continuará a ser um reino sem importância. Será a mais humilde das nações e nunca voltará a se elevar acima de seus vizinhos. Eu a tornarei tão pequena que não dominará mais nação alguma. Então Israel não confiará mais na ajuda do Egito. O Egito ficará tão devastado que lembrará Israel do pecado que cometeu ao confiar nele no passado. Então saberão que eu sou o Senhor soberano. Em 26 de abril, o primeiro dia do ano novo, durante o 27º ano do exílio do rei Joaquim, recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, o exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, lutou contra Tiro com tanto afinco que a cabeça de seus guerreiros foi esfregada até perder o cabelo e seus ombros ficaram esfolados. E, no entanto, Nabucodonosor e seu exército não conquistaram nenhum despojo para compensar todo o esforço. Portanto, assim diz o Senhor soberano, darei a terra do Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele levará sua riqueza e saqueará tudo o que houver ali para pagar seu exército. Sim, eu lhe darei a terra do Egito como recompensa por seu esforço, diz o Senhor soberano, pois ele estava trabalhando para mim quando destruiu Tiro. E virá o dia em que farei reviver a antiga glória de Israel, e suas palavras, Ezequiel, serão ouvidas abertamente. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, profetize e transmita essa mensagem do Senhor soberano. Chorem e lamentem por esse dia, pois o dia terrível se aproxima, o dia do Senhor. É um dia de nuvens densas, um dia de desespero para as nações. Uma espada virá contra o Egito, e o chão se cobrirá de mortos. Sua riqueza será levada, e seus alicerces serão destruídos. A terra da Etiópia será saqueada. Etiópia, Líbia, Lídia, toda a Arábia e seus outros aliados serão destruídos nessa guerra. Pois assim diz o Senhor, todos os aliados do Egito cairão, e acabará o orgulho de seu poder. Desde Migdol até Assuã serão mortos pela espada, diz o Senhor soberano.
O Egito ficará desolado, cercado por outras nações desoladas, e suas cidades ficarão devastadas, cercadas por outras cidades devastadas. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver incendiado o Egito e destruído todos os seus aliados. Naquele dia, enviarei mensageiros velozes em navios para aterrorizar os confiantes etíopes. Grande angústia se apossará deles no dia da inevitável destruição do Egito. Pois assim diz o Senhor soberano: pelo poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, acabarei com as multidões do Egito. Ele e seus exércitos, os mais cruéis de todos, serão enviados para destruir a terra. Guerrearão contra o Egito, até que o chão fique coberto de mortos. Secarei o rio Nilo e venderei a terra a homens maus. Pelas mãos de estrangeiros, devastarei a terra do Egito e tudo que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor soberano: despedaçarei os ídolos do Egito e as imagens em Mênfis. Não restarão governantes no Egito. O terror se espalhará por toda a terra. Destruirei o sul do Egito, incendiarei Zoã e trarei julgamento contra Tebas. Derramarei minha fúria sobre Pelúsio, a fortaleza mais poderosa do Egito, e exterminarei as multidões de Tebas. Sim, incendiarei todo o Egito. Pelúsio se contorcerá de dor, Tebas será despedaçada, e Mênfis viverá em constante terror. Os jovens de Heliópolis e de Bubastes morrerão na batalha, e as mulheres serão levadas como escravas. Quando eu quebrar a força arrogante do Egito, também será um dia de trevas para Táfnis. Uma nuvem escura a encobrirá, e suas filhas serão levadas como prisioneiras. Assim, trarei grande castigo sobre o Egito, e eles saberão que eu sou o Senhor. Em 29 de abril, no 11º ano do exílio do rei Joaquim, recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Seu braço não foi enfaixado para sarar, e também não foram postas talas para fortalecê-lo de modo que pudesse segurar uma espada. Portanto, assim diz o Senhor soberano: eu sou inimigo do faraó, rei do Egito. Quebrarei seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair de sua mão. Espalharei os egípcios entre as nações no mundo inteiro. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei minha espada em sua mão, mas quebrarei os braços do faraó. Ele ficará caído, mortalmente ferido, gemendo de dor. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, enquanto os braços do faraó pendem, inúteis. E, quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a levantar contra o Egito, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios entre nações do mundo inteiro. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Hebreus 11, verso 32 a 12, verso 13. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livramo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha,
e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que o esperava. Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Salmo 112, versos 1 a 10. Louvado seja o Senhor! Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer a seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado. Sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias. Confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido. Olha com triunfo para seus inimigos. Compartilha generosamente com os pobres, e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. O perverso verá isso e ficará furioso. Rangerá os dentes de raiva e desaparecerá. Seus desejos serão frustrados. Provérbios 27, verso 17. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro.